que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, tem o quesito, se uma das teses, por exemplo, for a de desclassificação, porque vejam, o juiz pode desclassificar na primeira fase, mas também uma das teses defensivas pode ser desclassificação, e o jurado também pode desclassificar. Como é que é o quesito da desclassificação? O réu assim agindo deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? Esse é o quesito da tentativa. Se a resposta a este quesito for sim, está assumida a tentativa de homicídio. Se a resposta a este quesito for não, a negativa desse quesito gera a desclassificação. Com isso, cessa a competência dos jurados e a competência passa para o juiz presidente. Valeu. Então vejam, se a tese é de desclassificação e os jurados acolhem, o jurado não absolve ou condena, o jurado passa a competência para o juiz. Agora, em tese, este quesito tem que ser feito antes do quesito da absolvição. Por quê? Porque esse quesito retira a competência dos jurados. Então, autoria, materialidade, e materialidade, autoria, e se a tese for desclassificação, deverá ser o terceiro. E aquilo que a gente chama de terceiro quesito, que é se o jurado absolve o réu, deveria ir para quarto. Só que se o jurado desclassifica, tira a competência. Então vamos dizer, eu estou sustentando aqui que não é tentativa de homicídio, mas lesão corporal, mas eu quero que o jurado absolva. Eu estou sustentando que o jurado tem que absolver, porque é uma lesão corporal e legítima defesa. Só que se o jurado reconhece a desclassificação, inverte, ele não pode decidir o terceiro quesito. Esse é um problema, porque a lei determina que seja assim. A Defensoria Pública de São Paulo entrou com um recurso especial número 150-9504, que foi relatado pela ministra Maria Tereza, que diz respeito à seguinte situação. A defesa, no julgamento, pediu que fosse invertida a quesitação, que primeiro fosse quesitado se o jurado absolve o réu e depois a quesitação da desclassificação, dizendo exatamente o seguinte: júri é plenitude de defesa. Mesmo sendo caso de desclassificação, em nome da plenitude de defesa, cabe sim aos jurados a possibilidade de absolver respondendo ao terceiro quesito. Pediu a inversão. O juiz inverteu. O Ministério Público consignou em ata e impugnou. O Tribunal de Justiça anulou a decisão. A Defensoria Pública entrou com esse recurso especial e o STJ entendeu que pode haver, assim, esta inversão. Logo após o reconhecimento da materialidade e da autoria, de acordo com a redação do parágrafo 4º e 5º. Assim seria antes do quesito da absolvição, como eu falei. No entanto, há decisões entendendo ser possível a inversão e quesitar primeiro a absolvição. As teses principais de defesa devem ser quesitadas antes, homenagem ao princípio da plenitude de defesa. Então, para a prova da defensoria, este é um ponto importante. Por quê? Porque é uma tese, não é tese institucional, mas é uma tese que foi construída pela defensoria, a tese de que é possível a inversão dos quesitos em nome da plenitude de defesa. É uma tese construída pela defensoria e que teve acolhida no STJ. Então, este é um ponto importante para estudar. Tese defensiva de causa de diminuição de pena. Negada a absolvição reconhecida materialidade e autoria,
Os próximos quesitos vão ser de acordo com as teses defensivas. Primeiro quesitam as teses de defesa, depois as teses de acusação. Então, caso de homicídio privilegiado, como é que deve ser o quesito? O réu praticou o fato sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima? Ou, se for a outra hipótese, o réu agiu por relevante motivo relevante, como é que é mesmo ali? Relevante valor moral. Relevante valor moral ou social. Aí tem uma tese institucional da Defensoria, tese 101. O reconhecimento do homicídio privilegiado pelos jurados, quando a conduta se realizou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, é prejudicial ao quesito referente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, quando a imputação estiver apoiada na surpresa ou na agressão. Então vejam, na ordem de quesitação, primeiro se quesita as teses defensivas e depois as teses acusatórias. Se o jurado reconhece o réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, a aceitação, o acolhimento desse quesito significa o réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, homicídio privilegiado. Que diz a doutrina e a jurisprudência pacífica? É incompatível o acolhimento da circunstância do privilégio com as qualificadoras subjetivas. Motivo torpe, motivo fútil. Por quê? Porque se o réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, evidentemente não houve motivo torpe, não houve motivo fútil. Então, se a acusação sustentar motivo torpe ou motivo fútil e o jurado votar antes o privilégio, esses quesitos devem ser julgados prejudicados. O juiz não pode mais formular esses quesitos. Por quê? Por incompatibilidade lógica. Isso é a doutrina e a jurisprudência pacífica. A tese institucional 101 da Defensoria avança um pouco mais. Diz, além do que já disse a doutrina e a jurisprudência, de que as qualificadoras subjetivas estão afastadas, de que também deve ser prejudicada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por quê? Porque é incompatível, segundo esta tese, com o privilégio. Isso significa que não pode ter homicídio privilegiado qualificado? Pode. Não pode ter qualificadora subjetiva, porque é incompatível com as causas de privilégio, e não pode ter, segundo a tese institucional da Defensoria, esta qualificadora. Mas pode ter outras. É possível homicídio qualificado privilegiado. E não é hediondo. Homicídio privilegiado qualificado é possível e não é hediondo. Não é possível com qualificadoras subjetivas. E segundo a tese institucional da Defensoria 101, não é possível com esta qualificadora. Entenderam essa questão, gente? Tudo ou não? Tudo bem mesmo? Posso seguir? Tudo bem? O homicídio qualificado privilegiado de hediondo é pacífico também. Após a quesitação das teses defensivas, serão quesitadas as qualificadoras. Um quesito para cada qualificadora e o quesito não pode ser formulado de maneira genérica. Então, o réu agiu por motivo torpe? Não. O réu agiu por motivo torpe consistente em ter se vingado de fulano. A quesitação tem que ir além da redação legal. Após a votação, o juiz dá a sentença.
seguindo aquilo que foi objeto da decisão dos jurados. O juiz respeita a decisão dos jurados quanto às causas de diminuição e quanto às qualificadoras. Já as agravantes e as atenuantes, lembram, não são objeto de quesitação. O juiz é que decide a respeito. Em caso de absolvição, se o réu não tiver preso por outro processo, deve ser imediatamente solto em plenário. Este é um provimento 30 de 2008 da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não é tão respeitado quanto deveria. O que significa? O réu está lá, foi absolvido, na hora o juiz tem que soltar, ele tem que ir embora para casa, não tem que voltar para o presídio, dormiu uma noite e depois o oficial de justiça ir no presídio. Ele tem que sair do fórum livre. Eu falo que uma das coisas mais legais que tem é terminar o júri, quando a gente não leva roupa antes, terminar o júri e ir com o réu no Walmart na frente do fórum, comprar uma roupa para ele e aí ele vai embora para casa livre. Lembro de uma vez um júri, fiz com um amigo, Zé Bissanra. Esse júri foi lindo. Acabou o júri, o réu absolvido, solto ali. Estava preso havia 8 anos. 8 anos. Ele sai do júri, absolvido, solta as algemas, com aquela roupa. E agora? Eu e o Zé Bissanra, um grande amigo, fez o júri. Vamos cá, nós vamos te levar no Walmart. Pegamos, ele pega o celular. Essa é uma das cenas que eu lembro mais emocionante, faz muitos anos, mas eu fico emocionado. Ele pega o... Dona Maria, liga pra mãe. Dona Maria, sabe quem tá falando? Seu filho. Põe água no feijão que eu tô chegando em casa. Meus advogados estão me levando no shopping, vão comprar uma roupa para mim e eu tô chegando em casa. Levamos ele no Walmart, ele botou lá uma roupa, foi embora para casa. É emocionante, assim, 8 anos, o cara de repente liga para a mãe e vai lá. Então, júri bom é o júri, a gente, quando o cara é solto ali em plenário, traz toda aquela carga de emoção. E esse foi um provimento muito importante, fruto de um trabalho do IDDD. Vocês já ouviram falar do IDDD? Instituto de Defesa do Direito de Defesa? Isso foi fruto do nosso trabalho. Eu sou diretor do IDDD já desde muitos anos e esse provimento foi fruto do nosso trabalho com os embargadores da Corregedoria do Tribunal de Justiça para que pudesse ter esse provimento. Agora a gente vai chegar no ponto que eu acho muito interessante e enriquecedor. A questão dos recursos no Tribunal do Júri. Primeira fase, pronúncia, recurso em sentido estrito, já passamos aqui. Segunda fase, artigo 593, caberá apelação das decisões do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Em qualquer dessas hipóteses, o recurso o tribunal pode reformar, pode diminuir a pena, pode aumentar a pena. Por quê? Porque aqui não se está atacando a decisão dos jurados, mas a decisão do juiz. Esta é a linha mais importante para o nosso debate agora. Caberá a apelação das decisões do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Por quê? Porque existe um princípio da soberania. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos, por quê? Porque o Tribunal de Justiça não pode reformar a decisão dos jurados. Se o jurado absolveu, o Tribunal de Justiça não pode condenar. Se o jurado condenou, o Tribunal de Justiça não pode absolver. Pode cassar a decisão e submeter a novo julgamento se essa decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Agora a gente começa a ter o seguinte problema.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cabe um recurso de apelação com base nessa linha. O artigo 593, parágrafo 3º diz: não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Suponhamos que o réu tenha sido absolvido no primeiro júri. O Ministério Público recorre dizendo que aquela decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. O tribunal não pode condenar, mas pode dar provimento àquele recurso e mandar para novo júri. No novo júri, os jurados condenam. Cabe recurso da defesa? Segundo o que diz o artigo 593, parágrafo 3º, não. A minha pergunta: isso não viola o duplo grau de jurisdição? Sim, até porque quem recorreu no primeiro foi a acusação. Não foi a defesa. Vejam só, vou desenvolver esse raciocínio. Duplo grau de jurisdição é um direito do cidadão, é uma garantia do cidadão, componente do devido processo legal e estabelecido no Pacto de São José da Costa Rica. Todas as pessoas têm direito de recorrer da decisão do juiz ao Tribunal Superior. Então, volto à primeira premissa. Tribunal do Júri é a instituição voltada a tutelar ainda mais o direito do cidadão. Duplo grau de jurisdição é garantia do cidadão contra o Estado. O Estado tem direito ao duplo grau, ou a acusação tem direito ao duplo grau de jurisdição? Tem. A defesa, mais do que direito ao duplo grau de jurisdição, tem a garantia deste direito prevista num tratado internacional ratificado pelo Brasil, que integra a legislação brasileira em nível supralegal. Ora, se é direito do cidadão contra o Estado, o direito ao duplo grau de jurisdição, e o direito ao duplo grau de jurisdição significa o direito de expor as razões pelas quais esse sujeito condenado entende que deveria ser absolvido. Este direito ao duplo grau de jurisdição está violado nessa sistemática segundo a qual só cabe apelação uma única vez, se essa única vez for a apelação da acusação. Imaginem a seguinte hipótese: o réu foi absolvido no primeiro júri. O tribunal cassou e mandou a novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Neste novo júri ele foi condenado inclusive com qualificadoras que seriam manifestamente contrárias à prova dos autos, mas que nunca vão poder ser objeto de recurso por expressa vedação do parágrafo 3º do artigo 593. Isso viola a garantia do duplo grau de jurisdição. A interpretação desse artigo tem que ser feita, assim, uma vez que a acusação recorreu já uma vez, ela não poderia recorrer a segunda vez sobre o primeiro. Agora, isso não pode limitar a defesa. Perfeito. E o que você acabou de falar, vou avançar umas lâminas para chegar aonde você acabou de falar. Tese institucional número 100 da Defensoria. Quando o réu é condenado no segundo júri, realizado por força de acolhimento do recurso com base no artigo 593-D do Código de Processo Penal, deve ser assegurado o duplo grau de jurisdição com base na mesma linha, em relação a outras circunstâncias que não tenham sido abordadas no primeiro recurso, afastando-se a previsão do artigo 593, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. A sua colocação agora é exatamente o que diz a súmula 100 da Defensoria Pública. Mas não é o que os tribunais têm considerado. Os tribunais não consideram esta possibilidade. Em termos de concurso da Defensoria, lembram-se, defendam esta possibilidade e o façam com base na súmula 100 da Defensoria.
porque aí é exatamente a violação ao duplo grau. Agora, o que se tem entendido por decisão manifestamente contrária à prova dos autos? Tem um julgado aí do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas isso aqui poderia ser qualquer julgado. Qualquer julgado caberia aqui. Isso aqui é um padrão. Pacífica jurisprudência dizendo o seguinte: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela teratológica, arbitrária, aquela que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório. Este é o entendimento pacífico dos nossos tribunais. O código usa a expressão decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Qual é o conteúdo disso? Os tribunais têm preenchido. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é uma decisão arbitrária, teratológica, que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório. Se a decisão encontrar algum respaldo no conjunto probatório, deverá ser mantida em nome da soberania dos vereditos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos, repetindo o que diz a jurisprudência, é aquela absurda, teratológica, arbitrária, que não encontra nenhum amparo no conjunto probatório. Se tiver qualquer elemento de prova que sustente esta decisão, ela não será manifestamente contrária à prova dos autos. Percebam como essa interpretação é traiçoeira. Percebam como essa interpretação gera uma consequência perversa e nefasta. Qual é esta consequência? Mais do que qualquer coisa pode ser, que decisão que a gente precisa para ter o júri? Pronúncia. O que eu preciso para a pronúncia? Indícios de materialidade, prova da materialidade e indício de autoria. Para eu ter indício de autoria, eu tenho algum elemento no conjunto probatório. Logo, a rigor, esta forma com que os tribunais têm preenchido o conteúdo da expressão manifestamente contrária à prova dos autos, entendendo que ela só será se não tiver nenhum amparo, ela tira qualquer proteção defensiva. Por quê? Porque é evidente que uma condenação terá algum amparo na medida em que a decisão do júri pressupõe uma pronúncia que antecede, que por sua vez deve trazer algum elemento. Então, este entendimento é perverso. Este entendimento é perverso. Por quê? Porque permite esses números que eu vou mostrar agora para vocês. Este entendimento a rigor leva maior provimento dos recursos da acusação, sempre que a pronúncia há um mínimo de elementos. Senão não poderia haver pronúncia. Se há um mínimo de elementos, a decisão condenatória não é arbitrária, teratológica, pois tem amparo nos mesmos elementos que levaram à pronúncia. E vejam o seguinte, como essa interpretação produz resultados. O Davi Depiné, hoje defensor público geral, em 2007, fez uma pesquisa que gerou a sua dissertação de mestrado, em que ele analisou 200 acórdãos. E uma das conclusões da pesquisa, 6% das apelações da defesa propiciaram a reversão do resultado desfavorável, contra 53% dos recursos da acusação. 6% contra 53%. Esse sistema recursal é compatível com o fato do júri ser instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade? Este sistema recursal que parte desse tipo de interpretação preenche o conteúdo da garantia fundamental do duplo grau de jurisdição?
Não. Nós eu digo, os tribunais estão interpretando o código de uma maneira a desrespeitar a razão de ser de instituição do júri, de uma maneira a desrespeitar o duplo grau de jurisdição como garantia. E os números comprovam aquilo que eu falei. Ah, são números de 2007, 2008. São, mas a gente vai ter números mais recentes. Aqueles números do Davi são de São Paulo. Rio de Janeiro. Denis Sampaio e Igor Damus também fizeram uma pesquisa. Terceiro e quarto tribunais do júri, de 2010 a 2017. 42% dos recursos da acusação são providos, contra 1% dos recursos da defesa. Então percebam, na prática, a interpretação que se tem dado ao artigo 593, 3D, leva a esses resultados. A câmera pega os slides? Quando eu falo leva a esses resultados... Mas a gente coloca no site junto com as aulas. Ah, tá. Dá pra pessoa acompanhar. Tá, porque eu estou me referindo... Agora que eu me dei conta. Voltamos à questão do terceiro quesito. O terceiro quesito, então, o jurado absolve o réu? Percebam, nós estamos diante de um quesito que diz respeito a um juízo de valor, não um quesito de fato. Todos os outros quesitos, nós vimos, dizem respeito a um fato. No dia tal, José desferiu os disparos. É um fato. Todos os outros, o réu agiu por motivo torpe consistente em vingança porque tem a descrição de um fato. Este é o único quesito que não diz respeito a um fato, mas é emissão de um juízo de valor. O jurado absolve o réu? Como eu disse, este quesito tem dupla natureza, dupla função. Serve tanto para condensar todas as teses defensivas que podem levar à absolvição, legítima defesa, estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa, qualquer tese defensiva que possa levar à absolvição, qualquer tese jurídica que possa levar à absolvição, está sintetizada neste quesito. Além disso, então, essa função de simplificar e sintetizar todas as teses, mas além disso, esse quesito permite ao jurado absolver por qualquer razão, inclusive por clemência. Então, fixem isso, anotem isso para a prova, é importante. O terceiro quesito é emissão de um juízo de valor. Serve tanto para condensar todas as teses defensivas que podem levar à absolvição, quanto também para permitir ao jurado que absolva por qualquer razão não jurídica. Por clemência, por piedade, por não acreditar no sistema penitenciário, por qualquer razão, o jurado é livre para absolver. E deve ser livre para absolver, porque se o júri é a instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade, não há incompatibilidade entre isso e a possibilidade do jurado perdoar. Da clemência, piedade, não acredito no sistema, o jurado pode. Se o jurado pode o Ministério Público recorrer desta decisão? Então a pergunta que se formula em termos jurídicos é: cabe recurso do Ministério Público quando a decisão absolutória se dá com base no terceiro quesito? O jurado absolve o réu? Este quesito pode ser manifestamente contrário à prova dos autos? O jurado é soberano. Não há um fato. Se não há um fato, essa absolvição jamais será manifestamente contrária à prova dos autos. Ora, se eu posso absolver por clemência, se eu posso absolver
por piedade. Como a clemência é manifestamente contrária à prova dos autos, não há nos autos provas que possam levar ou não à minha clemência. Então esta questão foi colocada. Cabe recurso da acusação quando a decisão for no terceiro quesito? Eu tenho uma posição muito clara, não cabe. Sustento essa posição dizendo: júri e instituição voltada a tutelar ainda mais o direito de liberdade, o duplo grau de jurisdição é a garantia do cidadão contra o estrado. Não se trata de um quesito de fato, mas emissão de um juízo de valor. O jurado pode absolver por qualquer motivo, inclusive clemência. Em 2010, logo após esse júri, eu escrevi um artigo e publiquei no boletim do IBCCRIM, no boletim 207 de fevereiro de 2010, no qual eu sustento exatamente isso. Não cabimento do recurso do Ministério Público quando a absolvição se dá no terceiro quesito. Escrevi isso logo depois desse júri, movido por isso, expondo esse raciocínio lógico. Está lá no IBCCRIM. 2010. A Defensoria Pública tem exatamente esta tese institucional. Tese institucional 93 da Defensoria Pública. Em caso de absolvição no júri com base no terceiro quesito, é inadmissível o recurso da acusação com fundamento no artigo 593-B do Código de Processo Penal. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ora, não pode ser manifestamente contrária à prova dos autos uma decisão que concede clemência. Então, tem um artigo, tem a tese institucional da Defensoria Pública. Como esta questão está sendo tratada nos tribunais? De maneira absolutamente ambígua. A sexta turma do STJ julgou o habeas corpus 350.895 e consolidou um entendimento que me parece muito incoerente. Qual é o entendimento consolidado no STJ? O jurado pode absolver por qualquer motivo, por piedade, por clemência. Mas, ainda assim, cabe recurso do Ministério Público. Nada justificar a clemência. Como se eles pudessem analisar qual é o caso de clemência ou não. Ou seja, isso viola a soberania. Por quê? Porque o jurado pode absolver por clemência. Mas sou eu, o soberano, que analiso se a clemência do jurado é ou não válida sob o meu ponto de vista. É um absurdo rematado. Mas por que chegamos neste absurdo? Por conta de posições. Este habeas corpus, eu escrevi um artigo no boletim do IBCCRIM comentando esse julgado. E a minha análise é: este julgado é incoerente e paradoxal porque é fruto de uma tentativa de acomodar as várias posições divergentes dos ministros. Quais são essas posições divergentes? Nós tivemos um habeas corpus, o 288.054, Nefe Cordeiro, que por unanimidade não concedeu a ordem, num caso da Defensoria, em que sustentava o não cabimento do recurso do Ministério Público. Então vejam, tivemos uma decisão por unanimidade no habeas corpus 288, unanimidade de que ministros? Maria Tereza, Sebastião Reis, Rogério Schietti não conheceram do habeas corpus e não concederam a ordem de ofício. O habeas corpus versava exatamente sobre isso. Não cabimento do recurso do Ministério Público. Ao não conhecer do habeas corpus e não conceder a ordem de ofício,
os ministros manifestaram o entendimento de que caberia. A alteração promovida pela lei, então a turma prestigiou o voto do relator, com a inclusão do terceiro, segundo o qual a alteração promovida pela lei 11.689, com a inclusão do terceiro quesito, apenas buscou facilitar o acolhimento das teses defensivas, mas não chegou a permitir aos jurados a absolvição por motivos desvinculados das provas dos autos. Caberia, portanto, recurso da apelação. Então, neste habeas corpus 288, teve o seguinte entendimento desses ministros. O jurado não pode absolver por qualquer motivo. O jurado só pode absolver se essa absolvição tiver respaldo na prova dos autos. Este terceiro quesito não chegou à possibilidade de absolver por clemência ou por piedade, mas só teve a função de facilitar o acolhimento das teses defensivas. Portanto, cabe recurso do Ministério Público. Este é o entendimento no HC 288-054, anterior ao 350.895. Então vejam, esses ministros tinham decidido de uma maneira ali. Nesse 350.895, como decidiu cada ministro? Aqui eu vou colocar a posição de cada ministro. Reinaldo Soares da Fonseca, no HC 323.406. Tendo os jurados proferido decisão absolutória, ainda que não encontre esta nenhum respaldo nos elementos probatórios nos autos, inviável recurso de apelação por contrariedade manifesta, pois tal providência jurídica implicaria violação frontal da soberania dos vereditos. O tribunal adquém estaria por via reflexa tentando adentrar as razões meritórias de convicção do conselho de sentença, criando, como bem ponderado pelo ministro Saldanha Palheiro, um paradoxo insuperável de, por um lado, autorizar a absolvição direta, sem motivação, e, por outro, permitir o reexame da deliberação. Ou seja, a posição do Reinaldo Soares da Fonseca exatamente coerente com aquilo que havíamos dito. Ora, se o jurado pode absolver por qualquer motivo, o tribunal não pode reformar, não cabe recurso do Ministério Público com base na linha D. Esta do Saldanha Palheiro. Os jurados podem absolver por qualquer razão e, por consequência lógica, não poderia o tribunal cassar essa absolvição. Um paradoxo insuperável se, por um lado, autorizar a absolvição direta e sem motivação, e, por outro, permitir o reexame da deliberação, porque não suportado no conjunto probatório. Então, Reinaldo Fonseca, Antônio Saldanha Palheiro, Ribeiro Dantas. O júri tem soberania para absolver e não deveríamos tolher esta possibilidade. Só o Joel Pachornik tem uma posição contrária. Entendo que a absolvição do réu pelos jurados com base no artigo 4833, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o tribunal cassá-la quando ficar demonstrada a dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Ora, se eu posso absolver por clemência, como é que essa clemência é dissociada das provas? Isso é um paradoxo reconhecido pelos outros ministros. Ribeiro Dantas, Reinaldo da Fonseca, Saldanha Palheiro, o Sebastião Reis. O jurado pode absolver por qualquer motivo, mas cabe recurso da apelação. Por que foi esta a decisão final do STJ? Porque, vejam, eles já tinham tomado uma decisão no HC 288. Depois teve esse entendimento dos ministros de que não cabia. Esta decisão foi uma tentativa de acomodar
as várias posições diferentes no STJ. Então, como é que está esta questão hoje no STJ? Pacificada no seguinte sentido: o jurado pode absolver por qualquer razão, inclusive clemência, mas cabe recurso do Ministério Público. É paradoxal, é. Isso é o que ficou consolidado no STJ. E no STF, como é que está esta questão? O ministro Celso de Mello, não existe ainda no STF nenhuma decisão colegiada a respeito do tema. Nós só temos decisões monocráticas. A primeira decisão monocrática no STF sobre o tema foi do ministro Celso de Mello no RHC 117.076. Nesse caso, o jurado absolveu, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público, teve recursos, o STJ mandou novo júri e ele ganhou uma liminar do ministro Celso de Mello, suspendendo o júri com esses argumentos. Considerado esse entendimento que merecerá em momento oportuno detida reflexão por parte desta Corte, ainda não houve esta reflexão por parte da Corte, revelar-se-ia aparentemente inadmissível, por incongruente com a reforma introduzida no procedimento penal do júri, o controle das decisões absolutórias, pelo fato pragmaticamente relevante de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença restariam desconhecidos, quer pelo fato não menos importante de que a fundamentação adotada pelos jurados poderia, ao menos virtualmente, extrapolar os próprios limites da razão jurídica. Esta decisão dele, eu fico muito orgulhoso, inclusive, porque essa decisão cita o meu artigo publicado no IBCCRIM. Ele me usa de referência para dar esta decisão. Ministro Marco Aurélio, no HC 143595, também liminarmente, concede a liminar, decorre da essência do júri, segundo a qual o jurado pode absolver o réu embasado na livre convicção e independente das teses veiculadas, considerando os elementos não jurídicos e extraprocessuais. Então, ministro Celso de Mello, numa decisão liminar, expressamente diz que não cabe recurso da acusação, com base na apelação na linha D do 593, quando a absolvição se dá no terceiro quesito. Decisão do ministro Marco Aurélio expressamente nesse sentido. Decisão do ministro Gilmar Mendes, que embora não toque diretamente nesse ponto, indica este entendimento no RE 982-182, de novo, não conhecendo, mas concedendo a ordem de ofício. Então vejam, Celso de Mello e Marco Aurélio claramente se manifestando. Gilmar Mendes se manifestando, indicando este entendimento. E o Lewandowski indicando outro entendimento, concordando com o HC, com as decisões do STJ. Que o jurado pode absolver por clemência, mas que cabe recurso da acusação. Então o cenário é este. No STJ, este é o entendimento atual, que o terceiro quesito condensa as teses absolutórias e a possibilidade de absolver por qualquer outra razão, mas que cabe recurso da acusação. No STF ainda não tivemos nenhuma decisão colegiada, mas as decisões monocráticas até agora indicam isso. Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar Mendes entendendo desta forma, de que não caberia, e o Lewandowski dessa outra forma.
Este é o cenário que está em relação a isso. Em termos de defensoria, importante frisar, isto é uma tese institucional da defensoria. As teses institucionais da defensoria relacionam ao júri, eu trouxe aqui, são importantes para o estudo para concurso da defensoria. Eu tentei agora traçar um panorama geral de todo o procedimento do júri, do início até a sentença, e tecer alguns comentários em relação a isso. Era isso um pouco que eu tinha para falar para vocês agora, e fico aberto a perguntas, comentários, enfim. Espero que tenha sido útil a nossa noite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e obrigado.